Atenção, atenção, corpo governante faz mudanças espetaculares no que tange ao ponto da desassociação e no modo como os desassociados devem ser tratados. Mas antes de começar a dissertar sobre isso e mostrar para vocês o que mudou, e são mudanças muito boas, eu concordo com elas, mas essa não é a primeira vez que eu acertei antes do corpo governante. Por exemplo, há um tempo atrás eu tinha feito esse vídeo sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra, das cidades antigas, que eles serão ressuscitados segundo o que a Bíblia nos conta. E muitas pessoas vieram me refutar, fizeram até vídeo me refutando, me chamando de apóstata, etc., até que o corpo governante disse isso. Você se lembra da nossa reunião anual de 2023? Lá foi bem destacado que Jeová é o misericordioso juiz de toda a terra. Foi emocionante aprender que pessoas que morreram no dilúvio dos dias de Noé, na destruição de Sodoma e Gomorra, e até alguns que talvez se arrependam durante a grande tribulação, podem se beneficiar da misericórdia de Jeová. Então eu estava certo antes do corpo governante. Nenhuma das pessoas que veio aqui me difamar me pediu perdão depois que o corpo governante consertou esse erro. E isso não me surpreendeu nem um pouco, porque isso é típico da postura da organização. Quando a organização erra, ela joga a culpa nos outros. Quando as pessoas vieram aqui dizer que eu era apóstata por defender que os habitantes de Sodoma serão ressuscitados, elas não apenas não me pediram perdão, mas continuaram dizendo que eu era apóstata. Olha só que absurdo. E já há algum tempo eu tenho dito abertamente que essa proibição que existiu entre as testemunhas de Jeová com respeito ao uso de barba, que o corpo governante ensinava e Betel do Brasil potencializava tal regra, que consistia em dizer que cristão que tinha barba era mau cristão, cristão que tinha barba era rebelde, era mau exemplo. Quantos e quantos irmãos foram levados para a sala B pelos anciãos de todas as congregações do Brasil para serem esculachados, esculhambados, difamados, humilhados pelos anciãos das congregações. Quantos irmãos sofreram humilhação por causa disso? Se um irmão usava barba na congregação, a congregação o via, por ordem do corpo governante e de Betel, como um delinquente na congregação, um mau cristão, um mau exemplo. E aí então eu disse publicamente aqui no YouTube que essa regra era antibíblica, era desamorosa, e eu fui o quê? Chamado de apóstata mais uma vez. Só que, um tempo depois, conforme todo mundo já está sabendo, o corpo governante anulou essa regra publicamente, não pediu perdão, jogou a batata quente para as mãos dos outros, reafirmou a própria autoridade, dizendo que os outros não podiam falar sobre o assunto agora, usando a união artificial como desculpa para isso. E, conforme já era esperado, ninguém veio me pedir desculpa. Por ter me acusado falsamente de apóstata, ninguém veio me pedir desculpa. E aí eu fiz a série sobre desassociação, mostrando ali que a desassociação está extrapolada. E o que é que aconteceu? Eu fui chamado de quê? De apóstata. Só que agora, de novo, o corpo governante está me dando razão. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do boletim número 2 de 2024. E assim vocês podem assistir ao vídeo do corpo governante na íntegra. Eu sugiro que você assista a minha série, a série que eu fiz ali, sobre desassociação. Assista toda essa série antes de continuar assistindo esse vídeo, tá bom? Pois bem, então no início desse boletim de 2024, esse membro do corpo governante faz uma introdução ali sobre como Jeová é misericordioso. E é uma introdução muito correta, muito boa. Então ele aplica tudo isso, todos esses conceitos, à desassociação. Como demonstrar na questão da desassociação e de um pecado grave a misericórdia de Jeová. Vamos assistir então essas mudanças. O objetivo desses anciãos não é só julgar se a pessoa está arrependida ou não, mas também agir em harmonia com 2 Timóteo 2, 24 e 25. Os anciãos precisam corrigir e instruir essa pessoa com brandura. Com que objetivo? Veja o que diz outra nota de estudo em 2 Timóteo 2, 25. Quando um ancião cristão corrige ou instrui com brandura os que não tiverem uma atitude favorável, pode haver um resultado positivo, arrependimento ou mudança de atitude. O crédito por essa mudança de pensamento e atitude vai não para algum ser humano, mas para Jeová, que ajuda o cristão rebelde a fazer essa mudança vital. Paulo continua mencionando alguns dos belos resultados desse arrependimento. Isso leva a pessoa que pecou a um conhecimento mais exato da verdade, ajuda a cair em si e a capacita a escapar do laço de Satanás.
Então, o objetivo dos anciãos é levar a pessoa ao arrependimento. Será que esse entendimento mais claro de 2 Timóteo 2, 24 e 25 significa que precisamos fazer algum ajuste? Beleza, então. Agora ele vai começar a falar sobre como isso vai afetar o modo como as comissões judicativas vão ser realizadas. E você vai perceber, se você assistiu a série que eu fiz sobre desassociação, que ele basicamente vai dizer o que eu disse na série. Por isso que eu incentivo você a assistir a toda a série Pecados de Desassociação, tá bom? Essa série está no meu canal, assista a todos os vídeos, faça uma maratona aí de vídeos. E você vai perceber que essa nova postura do corpo governante em relação à desassociação é basicamente aquilo que eu defendi nos meus vídeos na série Pecados de Desassociação, tá bom? Atualmente, uma comissão de anciãos normalmente se reúne com quem pecou apenas uma vez. Mas o corpo governante decidiu que a comissão pode se reunir com a pessoa mais de uma vez. Por quê? Em Apocalipse 2, 21, falando sobre aquela mulher Jezabel, Jesus disse: "Eu dei a ela tempo para se arrepender." Desejamos que, por meio dos esforços amorosos dos anciãos, Jeová ajude quem cometeu o pecado a reconhecer a gravidade do seu erro e se arrepender. Se ele fizer isso, a comissão vai fazer visitas de pastoreio para ajudá-lo a escapar dos laços de Satanás e a continuar andando nos caminhos de Jeová. Esse ajuste reflete o mesmo esforço que o próprio Jeová fez para ajudar Davi e a nação de Israel a se arrepender. Bom, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é um pecado que determina se a pessoa vai ser desassociada agora. Antigamente era um pecado que determinava se a pessoa ia ser desassociada ou não. Agora não é mais. O que ele está dizendo agora é o seguinte: é como a pessoa se comporta após um período de tempo em relação ao seu pecado. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não é o que a pessoa fez que determina se ela será desassociada. Ele está dizendo que agora é o que a pessoa se tornou que determinará se ela vai ser desassociada ou não. Engraçado, né? Eu já ouvi isso antes. Onde? Nos meus vídeos. Foi exatamente isso que eu falei. E engraçado também que eu fui chamado de quê quando eu falei isso? Eu fui chamado de apóstata, né? Mas agora o corpo governante está dizendo a mesma coisa de novo pela terceira vez em menos de um ano. Mas rapaz, eu acho que Jeová me deu o Espírito Santo, não é mesmo? E agora eu quero que você pergunte a si mesmo: será que o apóstata sou eu? Eu estou esperando aqui que as pessoas que vieram me difamar, que vieram falar mal de mim, me peçam perdão. Então eu peço aqui que vocês assistam ao vídeo número 3 da série Pecados de Desassociação, que é basicamente onde eu disse o que o corpo governante está dizendo aqui. E eu fui chamado de quê? De apóstata por dizer aquilo. Mas parece que eu estava certo, né? E no caso de menores batizados, ou seja, que têm menos de 18 anos e que cometem um pecado grave. Atualmente, em casos assim, o menor batizado, junto com seus pais cristãos, se reúne com uma comissão de anciãos. Mas a partir de agora, 2 anciãos vão se reunir com o menor e seus pais cristãos. Os anciãos vão procurar saber quais passos os pais já tomaram para ajudar seu filho a se arrepender. Se o menor tiver uma boa atitude e corresponder aos esforços dos pais, os 2 anciãos talvez decidam que não é necessário levar o assunto adiante. É claro que, periodicamente, os anciãos vão falar com os pais para saber se o menor está recebendo a ajuda que precisa. Mas, e se o menor batizado não se arrepender e continuar fazendo o que é errado? Nesse caso, uma comissão de anciãos deve se reunir com ele, junto com seus pais cristãos. O corpo governante está confiante de que esses ajustes refletem o desejo de Jeová de levar os pecadores ao arrependimento. Pois bem, nesse ajuste então tem algo muito bom e algo que não é tão bom assim. Primeiro de tudo, é muito bom que os pais cuidem da questão do menor de idade. Segundo, não é bom e não concordo com a ideia de menor de idade enfrentar comissão judicativa. Na minha opinião, menor de idade não poderia ser desassociado. Ele não poderia nem ser batizado, porque ele não é responsável pelas suas ações. Uma pessoa que tem 15 anos, por exemplo, ou 16, não tem maturidade para entender o que é uma desassociação. A não ser, evidentemente, em casos extremos, por exemplo, em casos de abuso, onde um menor de idade abusou sexualmente de alguém ou assassinou alguém. Em questões assim de caráter criminal, aí sim a desassociação de um menor de idade faria sentido, porque ele fez algo muito sério. Mas enfim, eu concordo com essa ideia de que os pais são responsáveis por cuidar agora da espiritualidade do filho, em relação às questões que envolvem a desassociação.
E agora a gente prossegue para outra mudança que vem também. Se a pessoa aceitar, os anciãos podem providenciar que ela receba um estudo bíblico mesmo antes de ser readmitida. É claro que a pessoa tem que ter o desejo de voltar para a congregação e sempre serão os anciãos que vão providenciar que esse estudo seja feito. Ou seja, em outras palavras, os anciãos vão poder estudar a Bíblia com desassociados. Essa é, de fato, uma mudança muito boa. Mas tudo isso só prova que a organização das Testemunhas de Jeová hoje, infelizmente, não segue a Cristo. Ela segue ao corpo governante. E à medida que as opiniões dos membros do corpo governante mudam, os procedimentos mudam. E aqui são procedimentos sérios, não procedimentos pequenos. Procedimentos que impactam muito as vidas das pessoas. Então, à medida que as opiniões dos membros do corpo governante mudam, de fato, as diretrizes mudam. Mas a Bíblia é a mesma. A grande questão é, vocês só descobriram isso agora por quê? E aí sempre vai ter aquele irmão que vai dizer assim, não, é que Jeová revelou agora. Mentira! Tem muito irmão falando isso há muito tempo, e os membros do corpo governante tamparam os ouvidos e chamaram esses irmãos de apóstatas. Todo o irmão que no passado ensinasse o que eles estão ensinando agora e fizesse aquilo que eles estão mandando fazer agora, seria desassociado e chamado de apóstata. Mas eles só descobriram isso agora por quê? Porque Jeová revelou? Não, é porque eles estão sofrendo pressões governamentais para mudar esse assunto. Mas agora a gente vai passar para a mudança mais relevante de todas. Mas isso não quer dizer que um cristão não pode convidar alguém que foi desassociado para assistir a uma reunião. Esse desassociado pode ser um parente, um antigo estudante da Bíblia ou alguém com quem você tinha muita amizade no passado. Como é bom que esse ajuste esteja sendo feito agora. Espera aí, calma lá. Como é bom que esse ajuste esteja sendo feito agora? Amigo, agora já é tarde demais. Quantas pessoas foram prejudicadas por causa disso? E tu tá me dizendo que o fato de estar sendo feito agora, isso é uma coisa boa? Amigo, isso já era para ter sido feito há décadas atrás. Quantas pessoas foram prejudicadas por isso? Pelo amor de Deus. Isso é hipocrisia, meu irmão. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Irmão, vamos tomar vergonha na cara. Esses homens têm que ser desassociados. E se uma pessoa desassociada vier assistir a uma reunião? Atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação, mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. Oi, que bom te ver aqui. Obrigada. Meu irmão, vou ser bem franco contigo. Se eu tivesse desassociado, ninguém me cumprimentasse, e depois dessa mudança aqui do corpo governante, eu te juro que eu esticava a mão para cumprimentar todo mundo só com o dedo do meio. O meu conselho é o seguinte, se você está desassociado, está frequentando as reuniões, pretende ser readmitido, tudo bem, mas não cumprimente a ninguém que lhe estender a mão. Engraçado, né? Porque quem dizia que podia cumprimentar desassociado seria também desassociado por apostasia. Agora o corpo governante muda de opinião e todo mundo concorda. Eu conheço um irmão, que eu não vou dizer o nome dele, mas vocês conhecem porque ele é conhecido na internet. Esse irmão foi desassociado porque ele disse exatamente o que o corpo governante está dizendo. Ele foi desassociado por apostasia. Agora eu pergunto, você acha que ele vai ter a desassociação dele anulada? Jamais! A culpa foi dele porque não foi humilde o suficiente para ficar quieto quando estava certo. O corpo governante, errado ou muito errado, tem que ser obedecido. Obedecido incondicionalmente, sem pensar duas vezes. Meu irmão, que hipocrisia. Isso tudo é muita hipocrisia, meu irmão. Engraçado, né? Porque quando eu disse isso, o pessoal veio no meu canal me chamar de apóstata. E agora o corpo governante está dizendo isso. Eu quero ver vocês mandar carta lá para o corpo governante chamando eles de apóstatas. Vocês não vão fazer isso. Sabe por que vocês não vão fazer isso? Porque vocês são seguidores de homens. Eu falo francamente, meu irmão, se eu estivesse desassociado tentando voltar para a congregação, eu juro para você que eu só cumprimentava as pessoas com um dedo e era o dedo do meio ainda. Porque eu não toleraria essa hipocrisia. É verdade que não vamos ter uma conversa longa com a pessoa ou participar de atividades sociais com ela, mas não precisamos ignorá-la totalmente.
Isso nos leva ao nosso terceiro texto, 2 João, do 9 ao 11. Lá diz: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Será que esse texto está nos dizendo para não cumprimentar qualquer pessoa que tenha sido removida da congregação? Examinando o contexto desses versículos, o corpo governante concluiu que o apóstolo João estava se referindo aos apóstatas e a outros que promovem ativamente conduta errada. Com bons motivos, João orienta os cristãos a nem cumprimentar uma pessoa assim, por causa da influência perigosa que ela pode ter. Por isso, se um desassociado é conhecido por ser um apóstata ou alguém que promove ativamente um pecado grave, os anciãos não vão visitá-lo. E nenhum cristão deve cumprimentar essa pessoa ou convidá-la para assistir uma de nossas reuniões. E vocês descobriram isso aos 45 do segundo tempo, sendo que durante décadas vocês receberam cartas dos irmãos dizendo isso e vocês mandaram desassociar todos eles porque todos eles que diziam isso que vocês estão dizendo eram apóstatas. No meu canal tem um vídeo intitulado Série Os Pecados de Desassociação, vídeo 14, o Anticristo. E esse vídeo que eu fiz antes de vocês falarem o que vocês estão falando, que eu já entendi antes de vocês, nesse vídeo eu mostrei ali exatamente a mesma conclusão a qual vocês chegaram depois de mim. E adivinha do que é que eu fui chamado quando eu falei que as palavras nem o cumprimentem não se referem aos desassociados? Adivinha do que é que eu fui chamado? Exatamente, de apóstata. Por culpa de quem? Por culpa de vocês. Porque vocês ensinaram os irmãos a chamar de apóstata quem dizia o que vocês estão dizendo. E agora eu pergunto, será que algum irmão vai vir aqui me pedir perdão por ter me chamado de apóstata, sendo que agora vocês estão confirmando a minha opinião? E a resposta é não, eles não vão fazer isso. Assim como vocês tampouco vão pedir perdão a todas as vítimas dessa regra que vocês sustentaram por décadas. Ah, irmão, mas a gente tem que esperar em Jeová, que Jeová vai consertar. É, Jeová conserta. De fato, Jeová conserta. Mas e as vítimas? E as pessoas que até se suicidaram por causa dessa regra? Porque foram completamente impedidas de ter qualquer contato com a família. E que, em vista disso, ficaram tão assim deprimidas que tiraram a própria vida. E aí? E aí, o corpo governante tem sangue nas mãos, meu irmão. Agora você vai ter que fazer a sua parte, escrever para o corpo governante e mandar que eles sejam desassociados por promoção de seita, porque eles promoveram seita durante anos, na verdade, durante décadas. Essa regra de não poder cumprimentar desassociado, que foi agora anulada, prejudicou irremediavelmente muitas e muitas vidas. Quem é que vai pagar por isso? Ai, mas Jeová conserta. Não. Quem vai consertar somos nós. O corpo governante vai ter que responder pelo erro. Entenda o seguinte, meu irmão, isso aqui não é uma mudança pequena. Isso aqui não é tipo, eu troquei de cueca. Se bem que a mudança é feita pelo mesmo motivo que muitas pessoas trocam de cueca. A organização já sabia disso aqui, meu irmão. Isso aqui não é novidade. Porque o corpo governante descobriu. O corpo governante não descobriu isso. A organização já sabia disso há tempos. Só que eles se recusavam a aplicar o que a Bíblia diz. Porque ostracizar os desassociados era uma forma de eles se manterem no poder. Eles usavam isso como coação para serem irretocáveis, para serem incorrigíveis, para colocar medo nas pessoas. Então aqui fica mais que claro que eles foram culpados de heresia durante décadas. Eles são hereges e por causa disso eles têm que ser desassociados. E você vai começar a escrever carta para eles dizendo que eles têm que prestar contas pelo erro que eles cometeram. Porque não é assim, tipo, a gente errou, mas consertou. Não, meu irmão. Como assim errou e consertou? Isso não é uma frauda? Isso ferrou, isso destruiu as vidas de inúmeras pessoas. Isso não é uma frauda, meu irmão. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por causa dessa regra? E não só isso, pessoas que falavam que essa regra não condizia com os escritos bíblicos eram desassociadas por apostasia. Só que o corpo governante está fazendo isso agora. E ninguém vai falar nada. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Tá na hora de desassociar esses caras aí, tá bom? Um abraço, fique em paz, até a próxima.